Olá, eu sou Arthur Laranjeira Pinto e eu vou apresentar sobre filosofia grega. Agora vamos começar a pensar, por que na Grécia Antiga, especificamente, houve tantos filósofos? Na Grécia Antiga, o movimento da filosofia ocidental começou a se desenvolver pelos questionamentos além dos mitos e da religião grega. Além disso, a Grécia era um ambiente muito importante para diversos intelectuais da época. A filosofia grega pode ser dividida em 3 períodos principais. Os pré-socráticos. Os pré-socráticos foram os filósofos que desenvolveram suas ideias antes de Sócrates, sendo eles do primeiro período da filosofia grega. Tales de Mileto foi o primeiro filósofo ocidental que registrou suas ideias de forma escrita. Ele buscava diversas explicações e acreditava que o princípio do universo era a água. Anaximandro, ele foi discípulo de Tales de Mileto e ele acreditava que o princípio de tudo não era algo concreto, mas sim o apeiron, que é uma substância ilimitada na visão dele. E nós temos Heráclito, que tinha como principal conceito o fluxo e a mudança. Ele também acreditava que o elemento que compunha o universo era o fogo. Ele tinha uma afirmação que era muito coerente com a filosofia dele, que é: tudo flui, não se pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque na segunda vez, nem o rio, nem a pessoa são a mesma. Os socráticos. Essa é a parte que eu vou dar mais ênfase nessa palestra. Nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates tinha como principais frases: a virtude é o conhecimento e a verdadeira sabedoria vem de dentro. Platão tinha outras frases, como a necessidade é a mãe da invenção. E Aristóteles tinha como princípios: a felicidade é o significado e o propósito da vida, o objetivo e o fim da existência humana. Sócrates. Os principais pontos da filosofia socrática são o método socrático, a crítica aos sofistas, a importância do autoconhecimento e o julgamento e a condenação. O que é o método socrático? O método socrático é uma estratégia utilizada por ele para debates e para convencer os políticos atuais da Grécia Antiga na sua ideia. Ele se dividia em 2 partes, a ironia e a maiêutica. A ironia consistia em fingir a ignorância para ouvir as ideias dos outros. E a maiêutica significava mostrar as suas ideias para o outro para que eles acrescentasse e apropriasse delas. O autoconhecimento. Sócrates utilizava os princípios délficos que já eram conhecidos para moldar uma nova filosofia, com base no conhece-te a ti mesmo. Sócrates e os sofistas. Quem foram os sofistas? Os sofistas foram um grupo muito influente na Grécia Antiga que ensinavam, acima de tudo, a retórica e a debater. Sócrates acreditava que a verdade não poderia ser debatida ou vendida, mas sim deveria ser defendida da forma que veio. O julgamento. Por isso, Sócrates foi julgado de corrupção e impiedade, sendo até o fim de sua vida defendendo sua filosofia. Platão. Platão tinha a teoria do mundo das ideias, que foi demonstrada por uma alegoria chamada o mito da caverna. Ele também acreditava na importância da razão e do intelecto, e da república, que seria o governo ideal na visão dele. A teoria das ideias. Para Sócrates, haveriam 2 mundos. O mundo sensível, que é o que nós vemos, enxergamos e conseguimos tocar, e o mundo inteligível, que também seria o mundo das ideias. Era um mundo que nós só conseguiríamos alcançar através do intelecto e de uma realidade verdadeira e eterna. As ideias seriam o que nós conseguimos ver como um reflexo do perfeito no mundo inteligível. Isso pode ser demonstrado pela alegoria que ele criou, chamada o mito da caverna. Suponhamos que 3 prisioneiros estejam acorrentados em uma caverna, que passaram sua vida toda vendo apenas sombras, projeções, e nunca viram a realidade que nós vemos. Um prisioneiro foi libertado, e ele saiu para ver para fora da caverna. Quando ele viu e se acostumou com a luz, ele voltou para contar para os prisioneiros da caverna, mas nenhum deles acreditou, porque não conseguiam desprender dessa visão deles. A importância da razão e do intelecto. Para Sócrates, para Platão, somente a razão e o intelecto poderiam libertar-nos desse mundo sensível que nós vivemos. Para Platão,
A república era a forma de governo ideal, onde os governantes seriam uma espécie de filósofos reis, que seriam escolhidos por uma parte da população. Aristóteles. Nós temos como principais pontos de Aristóteles lógica e metafísica, ética, política e a cidade-estado, e o estudo da natureza e das ciências. Lógica e metafísica. Aristóteles é considerado o fundador da lógica formal, ou seja, o estudo do raciocínio válido. A metafísica é o estudo do ser enquanto ser, onde Aristóteles também contribuiu. Isso significa quem sou eu, para onde vou e de onde vim. Política e cidade-estado. Aristóteles tinha uma máxima que era: o homem é um animal político, feito para viver em uma sociedade. A cidade-estado, para ele, era a organização natural das cidades e da população em geral. Ética, virtudes e vícios. Para Aristóteles, a felicidade era o objetivo final da vida do ser humano. Virtudes seriam hábitos adquiridos pela prática, e eles estariam entre os vícios, ou seja, o excesso e a falta. Por exemplo, a virtude da coragem, para Aristóteles, estaria entre a temeridade, que é o excesso, e a covardia, que é a falta. Os helenísticos. Este é o último período da filosofia grega. Nós temos Epicúrio, representando a corrente filosófica do epicurismo, Zenão, de Sício, representando o estoicismo, e Pirro de Elis, representando o ceticismo. Para Epicúrio, o objetivo da vida era o prazer moderado, e isso deve ser feito pela ausência de perturbações mentais. Para Zenão de Sício, o estoicismo acreditava que a virtude seria o único bem verdadeiro. E Pirro de Elis propôs o ceticismo, que era a suspensão do juízo. Ele dizia que nós não poderíamos acreditar em nada e não teríamos certeza nenhuma sobre a vida.